Este é mais um aparelho da PT Eletrônica. Ele é um regulador de potência. Como é que funciona isso? Você coloca este aparelho na tomada. Ele tem um botão de ligar e desligar. E você pode colocar um outro aparelho elétrico. Aqui no nosso caso vai ser um ferro de soldar de 60 watts. Nós vamos colocar um outro aparelho elétrico nesta regulador de potência. E vamos colocar o ferro, no caso, para a potência máxima, colocando ele até o final, ou, que aí ele esquenta mais rápido, o ferro de soldar vai esquentar rapidamente, ou então, nós vamos colocar ele no mínimo, para soldar uma peça um pouco mais delicada. Esse ferro de soldar ele tem 60 watts. Se você for usar esse ferro de soldar numa peça que tem um dissipador de calor, então você coloca o controlador de potência para a potência máxima. Porque o dissipador de calor ele vai roubar um pouco no calor do ferro de soldar e vai ficar difícil retirar aquele componente da placa. Agora, se você for retirar um resistor, um fusível queimado, um capacitor, um componente mais simples, então você diminui a potência desse ferro de soldar, vai diminuir a temperatura dele também, você aguarda alguns instantes, vai diminuir a temperatura dele e você pode fazer um serviço mais delicado para retirar um componente menor. Esse aparelho controlador de potência, no caso do ferro de soldar, é indicado que você use um ferro de soldar de 60 watts ou mais. Por quê? Porque se você colocar um ferro de soldar de 20 watts e colocar ele para metade da potência, ele não vai ter temperatura suficiente para derreter a solda. Esta aqui é uma placa de circuito impresso de uma fonte ATX. Então você vê que tem algumas trilhas mais grossas e algumas trilhas um pouco mais delicadas, mais finas. Com este aparelho controlador de potência, você consegue, por exemplo, numa trilha mais grossa, você coloca esse ferro de 60 watts na potência máxima e você consegue retirar ou fazer uma boa solda em trilhas grossas. Caso você vai retirar um componente de uma trilha pequena, então você diminui a potência do ferro de soldar usando o nosso aparelho e com isso você retira a solda, retira o componente danificado sem arrancar a trilha. Nós vamos mostrar como é que poderia ser feita a retirada de um componente usando esse ferro de 60 watts numa trilha grossa. Então nós deixamos o aparelho na potência máxima. Você encosta, coloca um pouco de solda para derreter com mais facilidade e pronto, toda a solda ao redor do componente já está derretida. Agora, vamos fazer o mesmo teste diminuindo a potência do nosso aparelho. Lembrando que o ferro ele vai demorar um pouco, alguns segundos para ele voltar, para ele diminuir para uma temperatura um pouco mais baixa. Então vamos fazer o teste aqui. Não, ele ainda está quente. Vamos aguardar alguns minutos e aí eu volto a falar com vocês. Agora, o ferro de soldar ele já diminuiu a potência dele, já diminuiu a temperatura. Então nós vamos mostrar aqui que a gente consegue retirar um componente numa trilha delicada. Então aqui, sossegado, né? Derreteu e a gente retirou a solda. Se quisesse, podia soldar de novo aqui, que é o que nós vamos fazer para mostrar. Então soldou. Agora, com o mesmo ferro de soldar, só que com o nosso aparelho na potência mínima, eu vou encostar aqui no componente da trilha grossa. Coloco um pouquinho de solda aqui para ver, ó. Já não é o suficiente para derreter o componente da trilha grossa, porque está na potência mínima. Então, nesse caso, a gente consegue fazer tanto um trabalho com ferro de soldar de 60 watts, a gente consegue fazer tanto um trabalho um pouco mais bruto, numa trilha, num componente que está numa trilha mais grossa, num componente que está com dissipador, como um trabalho mais delicado, num componente com uma trilha menor, uma trilha mais fina e delicada. Esse regulador de potência, ele vai ligado diretamente na tomada da sua bancada ou numa tomada de parede. E você liga o aparelho, no caso aqui é um ferro de soldar, você liga o aparelho direto no regulador de potência. Colocando o regulador de potência na potência mínima,
você vai economizar energia elétrica, porque o ferro de soldar não estará trabalhando nos 60 watts dele, e você vai aumentar a durabilidade também do ferro de soldar. Um aparelho elétrico ou eletrônico que trabalha numa temperatura mais baixa, ele tem uma durabilidade maior. Nós da BT Eletrônica vamos mostrar como é que o nosso controlador de potência consegue controlar pequenos aparelhos. Então aqui o ventilador está desligado, nós vamos ligá-lo. Por causa da inércia a gente vai colocar na potência máxima e em seguida a gente pode diminuir a potência do ventilador para manter um fluxo de ar menor. Então repara que ele está alterando aqui a velocidade que as pás estão girando. E isso daqui pode durar horas. Ah, você precisa de um pouco mais de ar, está quase parando, então aumenta um pouco mais a potência aqui do nosso regulador de potência. Você precisa, vai deixando ele na velocidade que você quiser. Se isso fosse um motor de uma máquina, você também conseguiria controlar. Um pequeno motor de máquina, você consegue controlar a potência dele utilizando o nosso aparelho. Então você precisa que o motor funcione na potência máxima, coloca o aparelho na potência máxima, que é o caso aqui agora. Você precisa que o motor vá com uma velocidade reduzida, você diminui, controla a potência dele aqui muito facilmente com esse aparelho, com o nosso aparelho aqui da BT Eletrônica, e você vai controlando pequenos motores. Isso também funciona para lâmpadas incandescentes, mas não funciona, por exemplo, para lâmpadas fluorescentes. Nós vamos mostrar para você o regulador de potência da BT Eletrônica. Então nós ligamos a lâmpada a lâmpada incandescente que está em cima do teto, nós ligamos aqui no nosso regulador de potência. Então ela fica mais forte ou ela fica mais fraca. Eu regulo de acordo com a minha necessidade.